Muito bem, pessoal, vamos lá. A nossa aula do capítulo 6, organização do espaço de problema, de interação humano-computador. Tá bom? Resultado da atividade de análise. O designer adquire um entendimento de quem é o usuário, do que ele precisa fazer, de quais maneiras e por quê. Como organizar e registrar esse aprendizado do designer? Em apresentações e modelos tais como perfil do usuário, personas e seus objetivos, cenários de análise ou de problema e modelos de tarefas. Perfil do usuário. Descrição detalhada das características dos usuários, sua relação com a tecnologia, seu conhecimento sobre o domínio e tarefas. Podemos agrupar usuários que possuem características semelhantes, por exemplo, idade. Juntamos aí um grande grupo de pessoas da mesma idade para depois medir a interação entre eles. Experiência, se é leigo ou novato em determinada usabilidade ou se ele é um especialista. Atitudes, se gosta ou não de tecnologia. E tarefas principais de compra, venda, estoque, consulta, por aí vai. A categorização de usuários em determinados perfis destaca algumas características e abstrai outras. Exemplos de perfis de usuários, tá? Eu tenho aí, por exemplo, o perfil, o coordenador A e o coordenador B. Isso a gente está falando de um coordenador de ensino, né? Então, números de professores no perfil. Aí eu tenho percentual de professores no perfil, 47% coordenador A, 43% coordenador B. Número de professores no perfil, 7 para o coordenador A e 8 para o coordenador B. Faixa etária, né, de 30 a 40 do coordenador A e do coordenador B, 40 a 50. Então, quanto tempo o professor, como professor em anos? Aí vai entre 5 e 10 anos ou entre 10 e 15 anos. Frequência do uso de tecnologia, várias vezes ao dia. Experiência com tecnologia, de alta a baixa, sendo avaliada, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte: os professores mais novos, ele tem, né, mais facilidade do uso da tecnologia do que os professores do coordenador B, que tem um pouco mais de resistência, né? Estilo de aprendizado: aprendizado fazendo e buscando na web, enquanto o coordenador B, ele lê o manual e pergunta ao colega. Então são dois perfis aí que você começa a ver quais são as diferenças de um para o outro. Personas. Uma persona é um personagem fictício, modelo hipotético de um grupo de usuários reais, criado para descrever um usuário típico. Característica das personas: quem vai definir a persona é você, tá? O desenvolvedor de front-end, ele vai definir quais são as personas que vão interagir com as telas que ele está desenvolvendo. Então você vai dar idade, identidade, status, objetivos, habilidades, tarefas, relacionamentos, requisitos, expectativas, tudo dentro do que você espera que seja utilizado e que venha contribuir para o seu desenvolvimento front-end, tá? Exemplo de persona: aí tem objetivos pessoais. Não perder tempo e trabalhar da melhor maneira possível. Objetivos práticos: utilizar um sistema adequado a cada disciplina e a cada turma. Divulgar material didático. Acompanhar e participar de discussões no fórum da disciplina. Acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos. E divulgar as correções dos trabalhos dos alunos. Então, assim, você cria um personagem, provavelmente um professor, um coordenador, até mesmo um tutor online, que faça esses objetivos aí de forma prática, tá? Então aqui vem cenários de análise e de problema, tá? Uma narrativa textual ou pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais. Então, ou você descreve, ou você desenha o seu cenário e o analisa, tá bom? Então pode ser tanto um cenário de pura análise, né, ou um cenário problema para que você venha resolver esses problemas através do desenvolvimento
de telas ou aplicativos interativos. Elementos característicos de um cenário. Ambiente ou contexto, dependendo se for imagem ou texto, né? Atores, o objetivo desses atores, o planejamento, as ações que eles venham executar, eventos que ocorrem, que são decorrentes pelas ações que esses atores estão aplicando, interagindo com a sua aplicação, e a avaliação, né? Análise de tarefas. Utilizada para ser um entendimento sobre qual é o trabalho dos usuários, como eles realizam e por quê. Alguns métodos de análise de tarefas mais comuns é a análise hierárquica de tarefas, o GOMS e o Concur Task Trees. A análise hierárquica de tarefas. Uma tarefa é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado. Isso é fato. Tarefas complexas são decompostas em uma hierarquia de objetivos, subobjetivos e operações. Um plano define a ordem que os subobjetivos devem ser alcançados. Tá? Então, por exemplo, quando você faz uma atividade de cadastrar um usuário, você tem um objetivo. Quais são os seus subobjetivos? O meu subobjetivo é que esse usuário, depois de logado, venha utilizar o aplicativo com o seu login e senha. E as operações, qualquer operação que esse usuário venha a ser cadastrado possa utilizar depois de efetuar o login. Então aqui eu tenho um exemplo de diagrama de análise hierárquica de tarefas. Tá? Cadastrar o projeto final, informar os dados do projeto, enviar mensagem confirmando o cadastramento. Então é um nível hierárquico do que se fazer com relação à aplicação que você está desenvolvendo. Método GOMS. As tarefas são descritas em termos de objetivos, que são goals, né? Representam o que o usuário quer realizar utilizando o sistema. Os operadores, que são as primitivas internas, cognitivas no caso, ou externas, que são as ações concretas que o sistema permite que os usuários façam, tal como o comando de seus parâmetros digitados no teclado, a seleção de menus, o clique de um botão, por aí vai. Os métodos, que é a sequência bem conhecida dos subobjetivos e operadores que permitem atingir o objetivo maior. E regras de seleção, que permitem decidir qual método utilizar numa determinada situação. Exemplo resumido do modelo GOMS. Tá? Então tem lá, qual o meu objetivo? Qual o goal? 0. Né? Descobrir a direção do tráfego de uma rua. Aí tem o meu objetivo 1, que é encontrar primeiro a rua. Depois, qual o método? Eu dou um zoom até o nível das ruas, isso através do aplicativo. Qual a regra? A região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local. Método 1A. O método 1B é fazer busca pelo nome da rua. Aí, por que essa regra existe, o método 1B? Porque o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá. E o objetivo 2 aí é identificar a direção no tráfego da rua. Exemplo detalhado do modelo GOMS, ele tem muito mais variáveis a ser buscadas. Então, assim, quanto mais variáveis você tiver, amplia a metodologia do modelo GOMS, tá? Então, você tem que ver que são todos os passos que sua tela deve fazer até chegar ao objetivo final, que é detalhar, dizer qual a direção do tráfego de uma rua. Então, isso daqui é quase que um diagrama de classe, ou diagrama de casos de uso sendo explicado no modelo, no método GOMS. Isso daqui é mais um exemplo detalhado do modelo GOMS, dessa vez com poucas variáveis, mas com todas elas sendo explícitas. E um exemplo detalhado mais abrangente ainda, isso daí com duas subopções, né, do modelo GOMS, aí também com todas as variáveis por ela solicitadas. Árvore de tarefas concorrentes, ou Concur Task Trees. Existem 4 tipos de tarefa. Tarefas do usuário, que é realizadas de fora do sistema. Tarefas do sistema, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário,
E tarefas interativas, em que ocorrem os diálogos do usuário e o sistema. Existem também tarefas abstratas, que não são as tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilia a composição. Então, quando é uma tarefa do usuário, por exemplo, é a interação dele. Ele, por exemplo, abrir um aplicativo é uma tarefa dele. Tá? Agora, ele entrar no aplicativo é uma tarefa interativa, já vai ele do sistema. Uma tarefa do sistema seria processar, por exemplo, o login e senha desse usuário para ver se ele tem realmente o seu cadastro no sistema e validar esses dois dando acesso ao sistema. E uma tarefa abstrata é aquela tarefa que, querendo você ou não, ela vai ser executada. Tá? Então aqui eu tenho relações entre tarefas no CTT, né, que é o test tree. Então eu tenho ativação, que significa que a segunda tarefa só pode iniciar após a primeira tarefa terminar. Então é o sinalzinho aí de maior, maior, né? Eu tenho ativação com passagem de informação. Então notem aí que eu tenho agora os colchetes, né? Depois seguidos de maior, maior. Então assim, T1, né? Tem a ativação aí para T2, que especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2. Olha aí o login e senha do usuário sendo utilizado nesse tipo de informação. Né? Eu tenho escolha, e aí é somente a parte de colchetes, né? Que especifica duas tarefas que estejam habilitadas no momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada. Tá? Eu tenho tarefas concorrentes, aí representada por 3 barras, que especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo. E aí eu tenho tarefas concorrentes e comunicantes, que especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações. Temos aí tarefas independentes, que é uma barra ou igual a uma barra, que especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada. Eu tenho aí a desativação, que especifica que T1 é completamente interrompida por T2. Então, ó, T1 está funcionando, a partir do momento que T2 entra em ação, T1 é completamente interrompida. Eu tenho uma suspensão ou retomada, né, que especifica que T1 pode ser interrompida por T2 e é retomada do ponto em que parou assim que T2 terminar. E aqui vem os exemplos de diagramação do que seriam essas relações entre tarefas no task tree. Tá? Então, está aqui sendo informado todas as possíveis diagramações que vocês podem fazer para exemplificar uma usabilidade no seu aplicativo. Exemplo do modelo. Aí eu tenho lá, examinar compromissos já marcados. Então ele vai abrir sua agenda e ver. Aí eu tenho a possibilidade de agendar um compromisso, mas aí eu quero examinar compromissos já marcados. Então, informar os dados do compromisso, famoso login e senha, né? Depois, gravar compromisso. Posso escolher uma data para gravar esse compromisso, posso informar o título da reunião. Então, todas as opções aqui para você executar uma atividade no aplicativo Agenda estão sendo, nesse momento, diagramadas aqui para você. E é isso, pessoal. Tá? Então, aí eu vou deixar disponível agora todos os slides da disciplina. O trabalho final dessa disciplina eu vou postar já para vocês e a partir da próxima aula a gente começa a fazer o acompanhamento dessas atividades para saber como está o andamento. O trabalho será em grupo, e como a turma da gente não é uma turma muito grande, a gente vai formar um grupo único, e aí eu vou passar a acompanhar o desenvolvimento dessas atividades até o final do semestre, certo? Lembrando que a participação de todos é essencial para que tudo dê certo.